Você já ouviu falar na fronteira eficiente? No novo episódio do Resolve aí, Caio, vamos falar sobre esse conceito super importante trazido pelo Harry Markowitz e o melhor, eu vou te explicar como você vai usar esse conceito na prática para aproveitar ao máximo o benefício da diversificação. Então, vem comigo para mais um episódio. Seja muito bem-vindo! No episódio de hoje vamos falar sobre a fronteira eficiente. Mas antes da gente falar sobre ela, é importante mencionar outros dois pontos que a gente falou recentemente em episódios anteriores. Vamos falar então rapidamente sobre a correlação e sobre o desvio padrão de dois ativos. Então vem aqui comigo. O exemplo que a gente vai desenvolver no bate-papo de hoje vai ser um exemplo em que a gente tem dois ativos. Eu tenho o ativo 1, o ativo 1 tem um desvio padrão de 5 e um retorno esperado de 8. O que é desvio padrão, Caio? Desvio padrão é uma medida de risco total. A gente mede pelo sigma e temos aqui também na nossa série um vídeo explicando para você detalhadamente o que é o desvio padrão. Mas, só resumindo, ele é risco. Quanto maior o desvio padrão, maior o risco e vice-versa. E a gente tem o ativo de número 2, que tem o desvio padrão um pouquinho maior, de 6, e um retorno esperado bem maior, de 10. Então, a primeira coisa que eu falei que eu ia rever com vocês é o conceito da correlação. A correlação mede o quanto esses ativos se movem em conjunto, tá? Então, uma correlação positiva significa que, em média, esses ativos se movem na mesma direção. Então, se você vira um sinal positivo, na mesma direção. Ah, Caio, e se eu vir um sinal negativo? Se você vir um sinal negativo, significa que, em média, esses ativos se movem em direções opostas. Então, o coeficiente de correlação que a gente costuma mostrar pela letra grega Rho, né? Aqui é grego, inglês, tem tudo, né? A gente trabalha com números positivos na mesma direção, negativos em direções opostas. Agora, o que eu posso dizer quanto à intensidade desse movimento, seja ele oposto na mesma direção? Se a gente estiver próximo de mais um, significa que os dois ativos se movem na mesma direção e com grande intensidade. E se eu estiver próximo de menos um, eles se movem em direções opostas, mas também com intensidade forte, porque é o 1 que vai dizer para a gente, né, o número independente do sinal, é o número que vai dizer para a gente a magnitude desse movimento. E uma coisa legal que a gente falou é o seguinte, quanto mais para a esquerda eu venho nessa reta, maior o benefício da diversificação. Maior o benefício da diversificação. Por quê? Porque quando eu tenho ativos que, em média, se movem em direções opostas, a gente tende a ter um menor risco na carteira. Ah, Caio, mas só quando for coeficiente de correlação negativo? Não. Qualquer coeficiente de correlação menor do que mais um, você já tem um benefício de diversificação. O único que você não teria nenhuma diversificação seria realmente o mais um. Porque o mais um são dois ativos, sinal positivo, se movem na mesma direção e um com a mesma intensidade. Então são os ativos iguais, ou são ativos indexados ao mesmo benchmark. Então não tem sentido nenhum assim. Você pode até colocar na sua carteira, mas não vai trazer benefício nenhum de diversificação. E o segundo ponto que eu quero ver com vocês é essa fórmula aqui do desvio padrão da carteira, que a gente falou bastante em um outro vídeo, que é uma fórmula feia. Eu não vou fazer conta agora, mas eu vou mostrar que a gente vai aplicar essa fórmula justamente para construir a fronteira eficiente. Então vamos lá. Markowitz, que é o grande Markowitz, né, um grande economista, pesquisador americano, um cara fora de série, começou a se perguntar aquela pergunta de $1 milhão, né? Imagina, naquela época, quando ele fez a teoria, valia muito mais do que hoje. Então, talvez hoje seja uma pergunta de 10, 50 milhões de dólares. Que é o seguinte, dado o retorno e o risco de um título, qual seria o melhor investimento? Então, eu tenho aqui o retorno no eixo vertical e tenho o risco no eixo horizontal. Então, o que todo investidor quer? Menor risco, maior retorno. Então, ele começou a combinar, esse que eu trouxe aqui, por exemplo, dois ativos, um de 5 e um de padrão de 6, retorno de 8 e de 10. Então, ele percebeu o seguinte, olha, se o risco é 5, que é o ativo 1, eu sei, se o risco dele é 5, que é o desvio padrão do ativo 1, eu sei que ele vai me dar um retorno de 8. Então, ele botou aqui 8. E quando eu tenho aqui um outro ativo com risco de 6, com desvio padrão de 6, eu vou ter aqui um retorno de 10. Tá? Então, eu tenho esses dois ativos para brincar. Qual deles eu deveria colocar o meu dinheiro? Ou em que combinação deles eu deveria colocar o meu dinheiro? E a resposta, como sempre, é depende. Depende do quê? Depende do coeficiente de correlação. Lembra do benefício da diversificação? Então, o que ele percebeu?
Se não houvesse diversificação alguma, ou seja, supondo que o coeficiente de correlação entre esses dois ativos fosse igual a 1, a reta que ele iria alocar seria justamente uma reta, por quê? Ou eu coloco, né, 100% aqui, coloco 100% no ativo 1, né, que é esse aqui da esquerda, ou coloco no outro extremo 100% no ativo 2. Então, a combinação entre eles estaria nessa reta, ou seja, eu teria a possibilidade no extremo de fazer uma carteira com risco 5 e retorno esperado 8, 100% no ativo 1, ou risco 6 e retorno esperado 10, 100% no ativo 2. Mas aí ele começou a brincar, aí que vem a magia. Por quê? Porque ele começou a combinar ativos, né, com coeficiente de correlação o quê? Diferente de 1, justamente para aproveitar o benefício da diversificação. E aí a curva, estranhamente, isso aqui é tudo empírico, né? Ela começou a ter um formato engraçado, porque ela começou a fazer assim, ó, tipo uma asa de morcego, ó. Começou a fazer uma coisa assim, ó. E a cada vez mais, conforme a gente ia tendo uma correlação cada vez mais negativa. Então, para a gente não ficar nesses desenhos feios do professor, o que eu fiz? Eu trouxe o bonitão aqui para você ver. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui, essa tabela que você está vendo, é um Excel que eu montei, que eu fui variando 0,5% o peso de cada ativo na carteira, A e B, aplicando a fórmula. Então, essa coluna aqui do desvio padrão, eu vou aplicando aquela fórmula horrorosa. O valor esperado é uma média ponderada do peso com o retorno esperado de cada um. Tem o desvio padrão da carteira e o valor esperado da carteira. Essa é a beleza. Então você vê que é algum ND, por quê? Porque o modelo não achou nada aqui de interessante. E a partir daqui ele começa a achar coisa interessante. Então vamos ver comigo como é que ficaram as respostas. No primeiro caso, como a gente falou, eu tenho aqui, ó, correlação igual a 1, não tem benefício nenhum. Então ele de fato é uma reta, ó, agora mais bonitinha, né? Um ponto aqui o ativo 1, na outra ponta o ativo 2, qualquer combinação entre eles. Então, a carteira de mínima variância, que é a que a gente está procurando, é um nome bonito quando a gente fala de fronteira eficiente, a carteira de mínima variância qual que é? Vai ser você colocar 100% no ativo 1, porque é o que tem o menor risco. Né? Não tem muito segredo, não tem benefício nenhum adicionar o outro, porque não tem benefício de diversificação. Então, retorno esperado 8, que é justamente o quê? 100% no ativo A. Agora que começa a ficar legal. Por quê? Porque agora ele combinou, vamos supor que esses dois ativos têm uma correlação 0,8. Então não é mais uma correlação 1, é uma correlação 0,8, uma correlação um pouquinho menor. Então já começa a surgir um benefício de diversificação, ainda que o sinal seja positivo, ou seja, em média eles se movem na mesma direção, mas não é com coeficiente de correlação igual a 1, não é igual, eles têm uma variação um pouco diferente entre si. E olha que legal, aí ela começa a ficar mais inclinada, tá vendo aqui, ó? Olha que interessante, agora a carteira de mínima variância continua sendo 5, mas eu coloquei 92,5% no ativo A, era 100%, e 7,5% no B, de tal forma que meu retorno melhorou. Então aqui começa a surgir a beleza, porque com o mesmo risco de 5, quando eu tinha 100% no ativo A, eu tinha um retorno de 8. Mas agora, com o mesmo risco de 5, eu consegui um retorno de 8,2. Então é isso que o Markowitz provou, que com o benefício da diversificação, para o mesmo risco a gente consegue um retorno melhor e para o mesmo retorno a gente consegue um risco menor. Vamos continuar simulando aqui para a gente ver o que aconteceu? Baixei agora a correlação para 0,4. Olha aqui a asa de morcego formando a fronteira eficiente. Ó. Agora eu já tenho um retorno esperado de 8,7 e uma mínima variância de 4,5. Já diminuiu. Por quê? Porque o modelo falou, coloca 65 no A e 35 no B se a correlação é 0,4. Uma coisa que muita gente confunde, se a correlação for 0, não tem benefício de diversificação? Tem, porque lembra, você vai ali do mais 1 para a esquerda, tudo tem benefício de diversificação. Então o 0, olha que interessante, você consegue agora um retorno esperado de 8,8, com essa minha simulação, né? Assumindo correlação igual a 0, a variância já caiu para 3,8, era 5 o desvio padrão, lembra? Caiu para 3,8. E o modelo está falando para colocar 59,41. Então ficou melhor ainda. Vamos ver menos 0,4 agora. Agora começa a entrar no campo do negativo. Continua a tendência, a mesma coisa. Ó, a mínima variância, ou seja, o desvio padrão da carteira caiu para 3, o menor desvio padrão possível que o modelo mostra para gente. Se eu colocar 56,5 do A e 43,5 do B, então se eu fizer essa combinação A e B, o modelo me mostrou que a menor variância, né, ou seja, o menor desvio padrão, consequentemente a melhor escolha para esse investidor aqui. Né? Ou seja, se ele topa
esse nível de risco, ele conseguiria um retorno de 8,9 aqui, né? Ah, eu sou um cara que quer um risco maior, eu topo um risco de 4. Ótimo, joga lá na fronteira, você tem um risco melhor ainda, né? Melhor ainda, ou seja, ele provou também pra gente que todo mundo aqui embaixo são carteiras ineficientes, porque ninguém vai pegar uma carteira aqui embaixo. Vai lá na fronteira. E as que estão acima da fronteira, elas são chamadas de inatingíveis. Por quê? Porque esse modelo não pegou essas carteiras. Até gostaria que pegasse, mas não pegou. Mas aqui com a fronteira, eu como investidor falo, olha, o meu apetite a risco é 4. Então eu ploto lá, meu apetite a risco é só 3. Então você já ganha 8,9. Ah, meu apetite de risco é 6, é maior ainda. Então você já está lá nos 10. Tá vendo? É isso que o modelo fala, né? Depois, se a gente varia mais um pouco para menos 0,8, ela vai ganhando mais um formato cada vez mais inclinado aqui dessa asa de inversor que a gente brinca, né? A mínima variância agora já está em 1,7, já está aqui menor de todas. E você consegue o mesmo retorno esperado da outra carteira, tá vendo? Mesmo retorno esperado de 8,9, só com uma variância ainda menor. E por fim, a tão desejada correlação de menos 1, né? Você consegue, no meu exemplo aqui, uma mínima variância de zero e um retorno de 8,9. Claro, isso aqui é um exemplo hipotético, né? A gente tem que pegar mais dados, mas a lógica é essa. Então, para a gente concluir, como é que ficou a nossa fronteira eficiente? Aqui eu trouxe a relação só peguei 5 recortes, né? A gente acabou fazendo mais, eu peguei só 5 aqui para não ficar tão poluído o slide. Mas eu comecei numa correlação igual a 1, em que não há benefício de diversificação, então eu estou numa mínima variância de 5, ou seja, um desvio padrão de 5, né? O menor desvio padrão foi 5, e o maior retorno esperado foi 8. E no outro extremo, eu tenho a correlação menos 1, consegui nesse meu exemplo um desvio padrão de 0, alocando 54,5 no A e 45,5 no B, de um retorno esperado muito maior, de 8,9. Tá? Então, essa foi a nossa querida fronteira eficiente, que a gente brinca que isso aqui é um almoço grátis, né? Um almoço grátis que você consegue melhorar risco com o mesmo retorno, ou você consegue melhorar retorno com o mesmo risco. Então, se diverte bastante, brinca bastante aqui com a fronteira eficiente e o melhor, tomara que ganhe muito dinheiro e com pouco risco, tá? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.